Os da grande multidão das testemunhas de Jeová não pertencem a Cristo? Veja o que diz um livro da Torre de Vigia. O livro Poderá Viver para Sempre diz na página 172: os que pertencem a Cristo são os 144 mil discípulos fiéis escolhidos para dominarem com ele no reino. Mas os da grande multidão pertencem a quem? A Bíblia mostra que os que não são filhos de Deus são filhos do diabo. O corpo governante ensina que os da grande multidão não nascem de novo. Somente os 144 mil são filhos de Deus gerados pelo Espírito. É o que é ensinado pelo corpo governante das testemunhas de Jeová. Aí vamos ver o que a Bíblia diz. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Então, aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. A Bíblia mostra que os que são filhos de Deus, eles são gerados pelo Espírito. E os que não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Essa é que é a realidade. Em 1 João 5,1 está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora eu pergunto para os que fazem parte da grande multidão das testemunhas de Jeová: vocês creem em Cristo? Vocês creem que Jesus é o Cristo? Então, se acreditam que Jesus é o Cristo, então são nascidos de Deus. Se não, então pertencem ao diabo. Essa aqui é a realidade. Em 1 João 3,1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, através do novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus, gerados pelo Espírito. Em 1 João 3,10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, os filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo Espírito, que amam seus irmãos. Já os filhos de Deus são aqueles que realmente creem que Jesus é o Cristo. No entanto, os filhos do diabo são aqueles que não creem em Cristo, que vivem segundo a carne. A Torre de Vigia diz que a grande multidão não são filhos de Deus, e sim netos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somente quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Os que não são filhos de Deus são guiados pela carne, ou pelo espírito do diabo. Romanos 8, verso 14. Então só tem essas duas alternativas: ser guiado pelo Espírito ou ser guiado pela carne. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A Torre de Vigia ensina que somente 144 mil são guiados pelo Espírito Santo. Os da grande multidão são guiados pelo corpo governante. Mas o que a Bíblia fala? Quem é que guia a igreja? Quem é que guia os cristãos? Em João 16, verso 13 está escrito: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então quem nos guia é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então não é corpo governante que guia a igreja. O cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, enviou o Espírito Santo para nos guiar. E Jesus falou em Mateus 13, 38, que o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então só tem essas duas classes: os filhos do reino, que são os gerados pelo Espírito, e os filhos do maligno, que é o joio, que realmente vivem segundo a carne. A Torre de Vigia ensina que Jesus não é o mediador da grande multidão. Na revista Sentinela, 15 de 9 de 79, página 32, diz assim: em estrito sentido bíblico, Jesus é o mediador apenas dos cristãos ungidos, os 144 mil. Então, segundo a Torre de Vigia, Jesus é mediador somente dos ungidos, os 144 mil.
Mas a Bíblia diz que Jesus é o mediador de todo aquele que nele crê. Torre de Vigia diz que os da grande multidão não são justificados pela fé. Somente quem é dos 144 mil é justificado pela fé. Mas a Bíblia diz que só é justificado pela fé aquele que crê em Jesus. Então, quem não crê em Jesus não pode ser justificado pela fé. Então, quem crê em Jesus é justificado pela fé, não apenas 144 mil. Os da grande multidão não participam da ceia do Senhor. Não comem do pão, nem bebem do vinho na ceia. O Senhor Jesus instruiu todos os seus discípulos a comer do pão e beber do vinho em sua memória. Pois esse símbolo mostra que a nova aliança que foi feita em Jesus deveria ser realmente aquilo que nos mostraria como fazendo parte do novo pacto. Então, quem não participar do pão e do vinho não tem parte no novo pacto que foi estabelecido por Jesus e não terá a remissão dos seus pecados. Foi o que Jesus disse, que o novo pacto que foi feito com o derramamento do seu sangue e com o oferecimento do seu corpo seria para o perdão de pecados. Então não é apenas para 144 mil, é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Leiam João capítulo 6, onde vocês vão observar que quem não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não terá vida, não ressuscitará. E ele diz que os da grande multidão são de outro aprisco. Isso porque Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, elas tenham que recolher para que se torne um só rebanho, um só pastor. Jesus, quando falou isso, ele estava falando dos gentios, porque, na realidade, o ministério de Jesus foi dirigido primeiramente para os judeus. Então, Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo e passou, então, a enviar, principalmente, o apóstolo Paulo, para pregar para os gentios, que seriam aquelas outras ovelhas que ele falou. E quando os gentios, então, aceitassem o evangelho, se tornaria um só rebanho, um só pastor. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus nunca ensinou que haveria duas classes, mas apenas um rebanho e um pastor. Então, esse ensino da Torre de Vigia com relação aos 144 mil e à grande multidão é totalmente falso, não tem apoio na Bíblia, é uma distorção das Escrituras. É um falso ensino, essa que é a verdade. Porque em 1935 ele inventou uma nova doutrina. Ele fez a separação do povo de Deus em duas classes. Segundo ele, os 144 mil, os ungidos, seriam aqueles que iriam para o céu. E a grande multidão seria aqueles que viveriam na terra. Então ele ensinou ali que somente os 144 mil poderiam participar do pão e do vinho. Os da grande multidão não poderiam participar do pão e do vinho. E em 1936 surgiu outra mentira, porque ele ensinou que Jesus não morreu em uma cruz, mas morreu em uma estaca. Então veja, duas grandes mentiras que vêm a trazer vitupério ao sacrifício de Jesus. Porque ele veio com esse ensino desprezar o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque ele veio proibindo as pessoas de comer do pão, beber do vinho, que Jesus disse que somente quem comer do seu corpo e beber do seu sangue tem vida eterna. E ele veio com o ensino que proibia a grande maioria dos cristãos a participar. O corpo governante, ele menospreza o sacrifício de Jesus. Eles mudaram totalmente a maneira da morte de Jesus e mudaram totalmente a ordem de Jesus de participar do pão e do vinho na ceia. Conforme foi mostrado, eles acreditam que Jesus morreu em uma estaca e não em uma cruz. Esse ensino, como foi mostrado, foi iniciado com Rutherford em 1936. E também foi o Rutherford
que inventou a separação dos 144 mil e da grande multidão, proibindo assim os da grande multidão de comer do pão e beber do vinho. Como se vê na cena aí, eles hoje repudiam o sacrifício de Jesus, porque eles pegam o pão, pegam o vinho, mas passam de mão em mão e não participam assim como Jesus ordenou. Bebei do vinho todos e comei do pão todos. Quem não comer do pão, quem não beber do vinho, não terá a vida eterna. É o que Jesus disse. No entanto, a torre de vigia, ela vem negando esse ensino claro de Jesus e vem ensinando um falso evangelho, desviando as pessoas do verdadeiro sacrifício de Jesus, que é o único sacrifício que pode nos dar a vida eterna, que pode nos salvar. Não participe da ceia do anticristo. Testemunhas de Jeová. Jesus ensinou que todos os seus discípulos devem comer do pão e beber do vinho na Santa Ceia. Já as testemunhas de Jeová, que são o anticristo, ensinam que somente quem faz parte dos 144 mil devem comer do pão e beber do vinho. Você, que é uma testemunha de Jeová, não sente vergonha de fazer parte de uma organização de falsos profetas? Pois já previram o fim para 1914, 1925, 1975, para antes de terminar a geração de 1914 e para antes de terminar o século XX. Siga o verdadeiro profeta Jesus, ou na pronúncia hebraica, Yeshua, ou Yahusha, e não aos falsos profetas da torre de vigia. Se você gostou deste vídeo do Luiz Alberto, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Ajude o canal a crescer para ajudar a abrir os olhos de mais pessoas.